Estamos recebendo pelo telefone o Marcelo Abrilério. O Marcelo é presidente e fundador da Curriculum. Vamos falar de algumas dicas sobre como os profissionais sem o ensino superior podem chamar a atenção do selecionador através de um currículo. Marcelo Abrilério, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no CBN Olá, Cotidiano. Eu que agradeço, boa tarde. Marcelo, currículo ainda é considerado uma grande porta de entrada para a conquista de um emprego? Então, as pessoas fazem um pouco de confusão com relação a currículo, não é? Ninguém arruma emprego através de um currículo, a gente arruma emprego numa entrevista. O currículo, ele tem como objetivo nos levar até a entrevista. Então, respondendo a sua pergunta, sim, não é? Dificilmente você vai para uma entrevista sem antes que alguém tenha visto o seu currículo, mas não é pelo currículo que você arruma emprego, vai ser numa entrevista presencial. Aquela elaboração antiga de um currículo com muitas páginas, muitas explicações, ainda é viável? Ou quanto menor o currículo, maior a sua oportunidade? De forma alguma, né? O que a gente tem que ter em mente é que o selecionador de recursos humanos, ele tem na frente dele provavelmente várias vagas para fechar e em cada vaga muitos currículos. Então ele vai bater o olho rapidamente no seu currículo. E se você tiver com um currículo muito extenso, ele vai desanimar. Mais ou menos como acontece com a gente quando a gente recebe um e-mail muito grande, não é? Entendi. Normalmente a gente fala, vou pôr de lado, vou ver depois que agora não dá. É mais ou menos o que acontece com o RH. No entanto, o currículo ele tem que ter informações suficientes para despertar o interesse do selecionador para te chamar para uma entrevista presencial. Existe algum modelo padrão que você possa aconselhar na feitura de um currículo? Eu não diria um modelo, mas uma forma de pensar. Tem sim também um modelo, não é? No blog da Curriculum, a gente tem lá um dos posts, como fazer um bom currículo. Aconselho todo mundo a ler esse artigo, que ele explica um pouco do que eu vou dizer agora também, né? Que é o seguinte, os seus dados de contato têm que estar na parte superior, eles são importantíssimos porque é através dele que vão entrar em contato com você, mas o principal assunto, é o cargo que você deseja. Então, se você for genérico no cargo, você tende a não chamar tanto atenção se você for específico no cargo. Por exemplo, eu quero ser redator, porque se você falar assim, quero trabalhar na redação, é muito genérico. Em que função, né? Entendi. Pode até ser que, no desespero lá, o selecionador acabe te chamando, mas se você for específico é bem melhor. Depois disso, você tem que colocar ou sua formação ou sua experiência profissional, o que você tiver mais destaque. Então, se você é uma pessoa que está em início de carreira, tende a ser a formação. Se você é uma pessoa que já está há um tempo no mercado de trabalho e conseguiu boas experiências, então, em primeiro lugar, vem as experiências profissionais e depois a formação. Então, esse é o primeiro grupo, né? Formação e experiência. No segundo grupo, a gente coloca conhecimento em informática, idiomas que, porventura, você fale, e cursos que você tenha feito que estejam relacionados com o seu objetivo profissional. Então, não adianta também ficar colocando cursos que não tem nada a ver. E no terceiro bloco, você coloca ali informações complementares, trabalho voluntário, viagens. Isso está bem explicadinho no post que eu mencionei há pouco, lá no blog da Curriculum. E nós vamos daqui a pouco fornecer o endereço eletrônico. Você tem que ser bastante objetivo, né? Não ser prolixo. Marcelo, aquela famosa mentirinha, entre aspas, de que você fala inglês ou espanhol ou francês, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ter domínio da língua. Adianta alguma coisa contar aquela mentirinha? Inglês básico, porque não tem, ou é inglês ou não é inglês. O negócio de inglês básico é você saber palavras em inglês, né? Agora, uma coisa é saber palavras, outra coisa é saber formular texto e saber escrever em inglês. O que deve se fazer com relação a idioma? Só se coloca quando realmente se tem o amplo domínio, não? Não. Você pode colocar quando você tem algum domínio, porque, vou dar um exemplo para você. Se você trabalha com tecnologia e você tem que consultar sites, por exemplo, em inglês,
sobre o que você está aprendendo, ou sobre o que você tem dúvida, né, e você quer aprender, e você não vai falar nessa hora. Mas é importante que você saiba ler. Ou tenha até a compreensão, se você vai precisar ver vídeos, não é? Então é importante, quando você colocar o idioma, você dizer o quanto que você sabe. É importante que isso seja totalmente real, porque muito provavelmente você vai ser questionado sobre isso na sua entrevista de emprego, né? Tá certo, então. Vamos a uma parte importante. Como é que um profissional que não tem o ensino superior pode chamar a atenção de um selecionador? Quais são as dicas para aquele que não tem o ensino superior, mas que pode tornar-se um bom profissional? Como é que ele deve conquistar o seu selecionador? Então, eu sempre digo que o mais importante é o conhecimento. Né? O diploma, ele é um atestado de que você deve ter adquirido o conhecimento sobre um certo assunto, e ele é importante. No entanto, muitas pessoas adquirem o conhecimento de outra forma. Tem pessoas que falam muito bem inglês e nunca foram numa escola. Talvez porque na casa dele tinha um familiar que falava inglês, desde criança ele teve contato com a língua e aprendeu a falar inglês. Então, é mais importante que o diploma é o conhecimento. Se você conseguir transmitir para o selecionador que você tem o conhecimento necessário para assumir a tarefa que ele precisa, não é? Você pode conquistar a vaga. Agora, isso vai ser difícil você falar pelo currículo. Você talvez teria que fazer provas situacionais, não é? Se submeter a alguns testes e explicar isso pessoalmente. Como é que você tem aquele conhecimento, mesmo sem ter concluído a faculdade que daria aquele conhecimento. E isso acontece. Você tem muitas pessoas no mercado que são muito boas em muitas coisas e não necessariamente fizeram uma prova, fizeram uma faculdade. Desculpa, uma prova não. Fizeram uma faculdade. Entendi. A pessoa tem uma prática muito boa, embora não tenha a formação universitária. Para a gente encerrar, Marcelo, o currículo deve ser entregue pessoalmente, ainda cabe você entregar um currículo por e-mail. Você deve confiar que esse currículo por e-mail vai ser lido, não? Olha, em geral, hoje, as empresas capturam currículos, né, através dos sites. Então é muito normal ela fazer um anúncio de vaga e você se candidatar àquela vaga aí na estrutura que o site que ela postou a vaga oferece. Na Curriculum a gente tem um processo, além desse, né, tem um outro processo. A Curriculum hoje conta com uma base com mais de 8 milhões de pessoas. E é normal as empresas virem na Curriculum buscar candidatos. Então nessa hora você nem mandou o currículo para a vaga sequer. Você foi encontrado, né? Agora, você pode sim ser proativo e enviar o seu currículo. Você pode enviar o link do seu currículo. Esse também é uma postura bastante profissional. A Currículo também tem serviço, por acaso, não é? Onde você monta o seu currículo, mantém ele na web, bonitinho, como se fosse uma folha de A4, e você manda só o link do currículo. Aí você não tem o risco de, por exemplo, um anexo de um e-mail não ser entregue, né? Porque está só o link, a pessoa clica e vai ver o seu currículo. Ou, em último caso, você até pode sim mandar o currículo anexado num e-mail. Eu evito falar para as pessoas mandarem o currículo no e-mail, né? Na estrutura do e-mail, porque muitas vezes se perde a formatação e aí fica horrível, né? Tá certo. Então, no e-mail é ruim porque perde a formatação, é um risco, né? E no anexo também tem um risco de que, às vezes, alguns lugares não aceitam anexo. Não pode correr esse risco. Mandar o link. Marcelo, eu queria que você repetisse o endereço eletrônico da Curriculum para que todos que queiram possam tirar mais informações e tirar dúvidas sobre currículo. Por favor, o endereço. www.curriculum, é o nome em latim mesmo, com M de Maria no final, certo. .com.br. Tá muito bem. Marcelo Abrileri, muito obrigado pela atenção e aqui até a próxima com a CBN de João Pessoa. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado a você e a todos os ouvintes.